Olá, pessoal, professor Kiko, tudo bem? Vamos bater um papinho? Bom, nessa aulinha agora a gente vai falar sobre as áreas de polígonos. Primeira aula sobre áreas de polígonos, beleza? Bom, para que serve isso aí? Pessoal, imagina o cara lá, um engenheiro, vai projetar uma casa. Ele vai ter que fazer vários cômodos ali. Para cada cômodo, ele vai ter que pensar num tamanho, numa área para esse cômodo. Vai ter que levar em relação ao tamanho do terreno que ele tem. Imagina um serralheiro vai fazer uma cobertura de uma quadra, de um campo de futebol. Ele tem que pensar no tamanho dessa cobertura, na área dessa cobertura. O mesmo vale para uma costureira, quando ela vai fazer uma roupa, vai fazer o molde da roupa, ela tem que pensar no tamanho, tem que pensar na área dessa roupa ali, qual a área que ela vai ter que cobrir, beleza? Aí a importância. Bom, primeiro a gente tem que entender o que são os polígonos. A palavra, né? Pessoal, poli significa muito. Quando a gente pensa em polígonos, a gente está pensando em figuras geométricas fechadas que são formadas apenas por segmentos de retas. Beleza? Então a gente vai ter vários segmentos de retas que vão se encontrar para formar o tal do polígono. E vai ser sempre uma figura fechada. Dá uma olhada nos exemplos ali, olha. A gente tem esse polígono, tem 4 lados, então a gente fala que é um quadrilátero, e aí a gente vai ver que os ângulos internos ali, os ângulos entre os lados, medem 90 graus, aí a gente chama isso de um retângulo, certo? Tem um outro polígono ali também de 4 lados, então é um quadrilátero, só que quando a gente observar os ângulos internos, eles não medem 90 graus. Então isso aí não é um retângulo, daqui a pouco a gente vai ver que isso aí é um trapézio. É outro polígono importante ali, olha, tem 3 lados, é um triângulo, né? Dá uma olhada no raiozinho, percebe que esse daí também é um polígono, certo? Todos são formados por retinhas, não tem nenhuma parte curva, e percebe que é sempre uma figura fechada. Se eu for contornando cada uma dessas figuras, eu vou voltar sempre para o ponto onde eu iniciei, certo? Olha uma estrela ali de 4 pontas também, né? Tudo retinho e é uma figura fechada. Então são polígonos. Agora dá uma olhada ali, ó, a gota de água. Ela tem uma parte curva, ela é fechada, mas ela tem uma parte curva. Então ela não é um polígono. Dá uma olhada ali naquela coisa ali também, ó, parece um queijo fatiado ali. Percebe que aquilo ali também tem uma parte curva. Então aquilo lá não é um polígono, certo? Ele tem umas partes retas, mas tem uma parte curva. Por isso ele não é polígono. Dá uma olhada nesse outro que apareceu ali, olha. Percebe que ele tem partes retas, igual aquele pedaço de queijo cortado, só que ele também tem partes curvas. Então ele não é um polígono, certo? Dá uma olhada lá nos que piscaram para vocês, olha. Esses aí são polígonos. São formados por retas, por segmentos de retas, e são fechados, beleza? Os outros 3 azulzinhos ali não são polígonos. Então é isso que a gente vai estudar, vai aprender a calcular as áreas de alguns desses polígonos, certo? Só que para isso a gente precisa saber os elementos de um polígono. Porque a gente vai ficar falando alguns nomes aqui, você tem que conhecer esses nomes, tá? Para ficar mais fácil. Eu escolhi ali esse polígono, quadrilátero, tem 4 lados. É o retângulo, né? Beleza? Pessoal, quando eu olhar esse polígono, olha, eu marquei 2 pontos ali, A e B, e liguei esses 2 pontos A e B. Fiz um segmento de reta. Esse segmento de reta AB é um lado do polígono, o lado AB. Se eu fizer um outro segmento de reta ligando os pontos B e C, eu vou ter um outro lado do polígono, o lado BC. Se eu marcar um outro ponto ali e traçar um segmento de reta CD, a gente vai ter mais um lado, que é o lado CD. E assim vai. Se eu ligar agora os pontos D e A, eu vou ter um outro segmento de reta, que é o segmento DA ou AD, é o lado DA ou lado AD, beleza? Os lados tranquilinho, né? É aquilo que vai dar o contorno do nosso polígono. Agora, se eu observar ali nos lados, pessoal, percebe que eles vão se encontrar em um ponto. Olha os lados, DA
e AB, eles se encontram ali naquele pontinho A, que eu marquei. Aquele ponto A é o que a gente chama de vértice do polígono, é o biquinho. Olha os lados AB e DC. Está vendo que eles se encontram ali num ponto B? Aquele ponto B é outro vértice do polígono, vou chamar de vértice B. Olha os lados BC e CD. Percebe que eles estão se encontrando ali naquele ponto C? Então, aquele ponto C é o vértice C do polígono. Se eu olhar os lados CD e DA, eles se encontram ali no ponto D. Então, o ponto D é o vértice do polígono. Os vértices são os pontos que vão dar o encontro dos lados, são os biquinhos ali do nosso polígono, certo? Continua observando o polígono ali, ó. Percebe que entre os lados DA e AB, a gente vai ter uma região ali, vai ter um ângulo entre esses dois lados. Isso a gente chama de um ângulo interno. Estou chamando de um ângulo A-chapéu, porque está ali no vértice A. O mesmo vale se eu observar os lados AB e BC. Percebe que eles se encontram, entre eles a gente vai ter uma região. Aquela região é um ângulo, que eu vou chamar de ângulo B, certo? Porque está no vértice B. Se eu olhar os lados BC e CD, percebe que eles vão formar uma região ali entre eles. É um ângulo interno também dentro desse polígono, que é o ângulo C. O mesmo se eu olhar ali no vértice D, a gente vai ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo D. Beleza? Pessoal, presta atenção numa coisa. Ó. Esse quadrilátero que eu escolhi o retângulo, poderia ter escolhido qualquer outro, ele tem 4 lados, então a gente chama de um quadrilátero, certo? Retângulo, né? Ele tem 4 ângulos internos, os ângulos A, B, C e D, e ele tem 4 vértices também, beleza? É legal você já ir pensando, será que tem uma relação entre o número de lados, o número de vértices, o número de ângulos internos? Será que sempre o número de lados vai ser igual ao número de vértices, vai ser igual o número de ângulos internos? Será? Uma coisa para a gente pensar, hein? Pessoal, a gente classifica os polígonos em polígonos convexos e polígonos não convexos. Meu Deus! Começou, né? Calma, só o nome que a gente dá para o negócio. Quer ver um jeito fácil para você guardar? Polígono convexo são aqueles polígonos e a reta que contém um dos lados não é interna a esse polígono, não passa dentro do polígono. Vou pegar um exemplo ali, ó. Peguei o triângulozinho. Vou dar nome para os vértices desse triângulo. Vou chamar de triângulo ABC. Então, percebe que a gente vai ter o lado AB, o lado BC e o lado CA. Certo? Se eu olhar aquele ladinho AB, passo uma reta ali em cima. Percebe que essa reta não passou dentro do triângulo, não passou dentro do polígono. Se eu olhar agora o lado BC, traço uma reta ali em cima do lado BC. Percebe que essa reta também não passou dentro do triângulo, não passou dentro do polígono. O mesmo se olhar aquele lado AC, faço uma reta em cima dele, percebe que essa reta não entrou dentro do triângulo. Então isso é um polígono convexo. Aí o polígono não convexo é o contrário. Se eu traçar uma reta que contém um dos lados, ou seja, uma reta em cima de um dos lados, essa reta vai passar dentro do polígono. Quer ver, ó? O polígono que eu escolhi, a estrela ali de 4 pontas, certo? A gente vai ter ali vários vértices, vários lados. Dá uma observada na figura, ó. Vou ter o lado AB, lado BC, lado CD, lado DE, lado EF, lado FG, lado GH e o lado HA, beleza? Eu escolhi o lado AB. Vou traçar uma reta em cima desse lado AB. Passei. Percebe que essa reta passou dentro do polígono, certo? Dá uma olhada, ó, ela passou dentro do polígono. Só, lembra que uma reta não tem começo nem fim, tá? Eu fiz um pedaço da reta, mas eu posso prolongar ela o quanto eu quiser. Se eu fizesse isso lá no primeiro polígono, lá no triângulo, que é o convexo, eu não ia conseguir passar dentro do triângulo. Agora percebe que na estrela de 4 pontas a gente conseguiu passar, beleza? Então percebe a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo. Geralmente a gente vai ficar nos polígonos convexos, tá, pessoal? Mas nem sempre.
Polígonos regulares, outro nome. Meu Deus, calma. Quando a gente fala uma coisa regular, é uma coisa bonitinha, vai. O polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Meu Deus, que é congruente? Calma, congruente é mesma medida, para não falar igual. Em geometria a gente não gosta desse termo igual, tá bom? Então quando a gente fala congruente é que tem a mesma medida. Então o polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados com a mesma medida. Já pensaram em algum aí? E além disso, todos os ângulos internos também vão ter a mesma medida. Dá uma olhada nesse cara aí. Lembra o nome dele? Se eu falar que todos os lados desse cara mede 3 centímetros, ele tem 4 lados, cada um desses lados mede 3 centímetros. Então eu já percebi que os lados são congruentes, os lados têm a mesma medida. Além disso, quando eu observar os ângulos internos, os ângulos lá dentro dele, eu percebo que cada um dos ângulos internos mede 90 graus. Então, todos os ângulos internos têm a mesma medida, ou seja, os ângulos internos são congruentes. Então, esse cara que a gente chama de quadrado é um polígono regular, beleza? Se eu olhar esse outro cara ali, ó, percebe que ele tem 5 lados, então a gente já fala que é um pentágono. Certo? Se eu medir todos os lados e eles tiverem a mesma medida, já é meio caminho andado. Então eu fui lá medir com a minha reguinha, cada lado mede 2 centímetros. Então já foi o primeiro passo. Aí eu pego um transferidor e vou medir os ângulos internos. Medi os ângulos internos e percebi que cada ângulo interno ali tem a mesma medida, que é 108 graus. Então esse cara ali, que é um pentágono regular. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também têm a mesma medida, são congruentes. Beleza? Quando os lados ou os ângulos internos não tiverem as mesmas medidas, não forem congruentes, a gente fala que é um polígono irregular. Cada lado vai ter uma medida diferente, cada ângulo interno vai ter uma medida diferente. Beleza? Pensa no retângulo. No retângulo, todos os lados não têm a mesma medida. Certo? Os ângulos internos têm a mesma medida, todos medem 90 graus, mas os lados não são todos iguais. Então, o retângulo não é um polígono regular. Beleza? Se a gente pensar nos triângulos, tem um triângulo que é o triângulo regular, que a gente chama de triângulo equilátero. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Tem até uma formulinha para a gente calcular as medidas dos ângulos internos de um polígono regular, que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Bom, galera, agora vamos lá para o que interessa para a aula, o principalzão, as áreas principais de algumas superfícies poligonais planas, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver é o quadrado. Lembra? O quadrado em todos os lados com a mesma medida. Se eu pensar num quadrado ali, que cada lado tem a medida valendo L. Pode ser 2 centímetros, 5 centímetros, tá? Mas L é um valor genérico. Para calcular a medida da área desse quadrado, eu vou fazer um lado vezes o outro lado. Vai ficar L vezes L. Só que L vezes L é L quadrado. Então, lembra, a área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida do seu lado. Se tiver, por exemplo, um lado medindo 3 centímetros, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, esse quadrado vai ter uma área de 9 centímetros quadrados. Beleza? É legal, às vezes, você tem que saber a área do quadrado, porque às vezes é legal você pensar numa figura e colocar vários quadradinhos lá dentro dessa figura. Se você souber quanto vale cada lado de cada quadradinho, você sabe qual é a área de cada quadradinho. Por exemplo, eu vou falar que cada quadradinho tem um lado medido 1 centímetro ou 1 metro. Então, cada quadradinho vai ter uma área de 1 centímetro quadrado ou de 1 metro quadrado. Aí eu somo todos os quadradinhos que estão dentro dessa figura e eu vou ter a área total da figura. Beleza? É o que a gente vai fazer agora para esse próximo cara, um retângulo. Dá uma olhada lá no retângulo. Tem 4 lados, só que esses lados não têm todos a mesma medida, certo? Eu vou imaginar lá dentro desse retângulo um quadradinho
e tem o lado medindo L. Então, a área desse quadradinho é L ao quadrado. A gente acabou de ver. Se eu preencher esse retângulo por vários quadradinhos do mesmo tamanho desse primeiro que eu coloquei, cada um desses quadradinhos vai ter uma área medindo L quadrado. Aí eu conto quantos quadradinhos tem lá dentro, vai me dar a área desse retângulo. Quando eu contei ali, ó, tem 8 quadradinhos. Cada quadradinho tem a medida valendo L, a área medindo L ao quadrado. Então, a área ali desse retângulo, somei todos os quadradinhos, vai dar 8L quadrado. Beleza? Por exemplo, 8 metros quadrados, se eu falar que cada quadradinho mede 1 metro quadrado de área, ou 8 centímetros quadrados, se cada quadradinho tiver uma área de 1 centímetro quadrado. Beleza? Agora volta lá para o retângulo, ó, volta para a figura. Se eu falar que esse retângulo tem a medida ali, na base, 4 L's, certo? L mais L mais L mais L, de cada quadradinho vai dar 4L. Olha na altura, 2 quadradinhos, cada um medindo L, do lado, então a gente vai ter 2 L's. Multiplica aquele 4L, que é a base, pelo 2L, que é a altura. Quando a gente fizer 4L vezes 2L, 4 vezes 2 dá 8, L vezes L dá L ao quadrado. Então percebe que continua dando 8L quadrado, certo? Então se eu imaginar um retângulo que tem a base medindo Bzão, a altura medindo Hzinho, geralmente a gente representa a altura pela letra H, quando eu multiplicar a base pela altura, eu vou ter a medida da área desse retângulo. Então vai ficar Bzão, a base, vezes a altura, que é Hzinho. Lembra lá do retângulo verdinho, ó, 4L na base, vezes 2L na altura, deu 8L ao quadrado. Então, para calcular a área do retângulo, faz base vezes altura, certo? Medida da base multiplicado pela medida da altura. Sossegado, facinho? Outro que a gente vai olhar agora, o paralelogramo. Meu Deus, paralelogramo. Lembra de paralelo? O que são paralelas? O paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, convexo, e os lados opostos são paralelos. Os lados opostos não se cruzam. Dá uma olhada nesse cara ali, olha, ele é um paralelogramo. Ó, um quadrado, um retângulo, também é um paralelogramo. Beleza? Os lados opostos são paralelos. Quando eu olhar esse paralelogramo ali, ó, as bases são os lados paralelos. Estou chamando de Bzão a base de baixo e Bzão a base de cima. Quando eu pegar a distância entre essas bases, eu vou ter a altura desse paralelogramo. A altura eu estou chamando de H. Beleza? Galera, dá uma olhada ali na figura. Tá vendo que eu estou pegando um triângulozinho ali, estou tentando apagar aquele triângulozinho da esquerda? Se eu colocar esse triângulozinho que estava à esquerda e jogar ele para a direita, eu não vou ter ali um retângulo? Base vezes altura. Então, a área do paralelogramo vai ser dada pela medida da base multiplicada pela medida da altura desse paralelogramo. Igual a gente fez no retângulo. Beleza? Lembra que um retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Esse paralelogramo que eu coloquei no começo não é... Opa, demais. Não é um retângulo. Beleza? Mas todo retângulo é um paralelogramo. Certo? Então vamos lá. Lembra que a área do paralelogramo a gente multiplica a base pela altura. Facinho? Vamos para mais um ali, o triângulo. Dá uma olhada no triângulo, pessoal. Se eu imaginar um retângulo, qual é esse retângulo no meio? Retângulo de base Bzão e altura Hzinho. Corta ele no meio ali, ó. Fazendo a diagonal dele. Eu não vou ter um triângulo? Só que percebe que no retângulo tem 2 triângulos. O triângulo é metade de um retângulo. Como é calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Então a área do triângulo vai ser metade da área do retângulo. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Se eu sei calcular a área do retângulo, divide por 2, eu sei calcular a área do triângulo. Porque lembra que 2 triângulos juntados vão formar um retângulo. Sussa? Tranquilo? Vamos para mais um agora. Olha, o trapézio. O que é o trapézio?
Trapézio é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, convexo. Lembra que os lados ali não vão passar dentro do nosso polígono. E ele vai ter somente um par de lados paralelos. Os outros 2 lados não vão ser paralelos. Dá uma olhada nesse trapézio que eu fiz, olha. Os lados que são paralelos é aquilo que a gente chama de base. Percebe que embaixo eu vou ter um lado que é paralelo ao lado que está de cima. O lado de baixo é maior do que o de cima. Então, o de baixo a gente fala que é a base maior, eu chamo de Bzão, e o lado de cima eu vou falar que é a base menor, que é o Bzinho. Os outros 2 lados ali nas laterais, percebe que eles não são paralelos, certo? Eles vão se encontrar lá em cima, se eu prolongar, tá? Então, esse cara aí é o trapézio. A distância entre as bases ali é o que a gente chama de altura, uma altura Hzinho. Dá uma olhada na figura que eu vou fazer, olha. Vou separar esse trapézio em 2 triângulos. Olha lá de novo. O trapézio. Desapareceu o triângulo amarelão, desapareceu o triângulo verdinho, certo? Se eu pegar esse triângulo amarelão, ó, joga ele para o lado. Percebe ali que a base dele é a base do trapézio, a base maior do trapézio, o Bzão. A altura dele, olha lá o desenho. Uau! É a altura do trapézio. Lembrar do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a altura desse triângulo amarelão vai ser base maior, que é o Bzão, vezes a altura, Hzinho, dividido por 2. Certo? Agora, se eu pegar aquele outro triângulo azulzinho ali, ó, dá uma olhada nele. Joga ele para o lado. Uau! Percebe que a base do trapézio, que é aquele Bzinho, vai ser a base desse triângulo azulzinho. Certo? A altura do triângulo, se eu prolongar aquela base ali, ó, descer até aquele biquinho lá de baixo do meu triângulo azulzinho, vai dar a altura desse triângulo. Só que percebe que é a altura do trapézio. Olha lá. Uau! Certo? Lembra a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então, a altura a área desse triângulo azulzinho vai ser a base Bzinho vezes a altura Hzinho dividido por 2. Só que lembra que o trapézio é o triângulo amarelo com o triângulo azul. Quando eu somar a área do triângulo amarelo com a área do triângulo azulzinho, eu vou ter a área do trapézio. Como a altura é o fator comum ali nos dois, é a mesma altura nos 2 triângulos, eu posso colocar em evidência. Então, a gente vai ter que a área do trapézio vai ser Bzão mais Bzinho vezes a altura Hzinho dividido por 2. Lembrando, o Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor e o H é a altura. Beleza? Então, a gente tem que a área do trapézio vai ser calculada pela soma das médias das medidas das bases, base maior mais base menor, aí divide por 2, e o que deu aí você multiplica pela altura do trapézio. Beleza? Tenta não esquecer dessa formulinha que vai ser uma mão na roda para a gente calcular as áreas de várias figuras, hein? Certo? Agora a gente vai para o losango. O que é o losango? Gente, o losango é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Lembra que eu já falou sobre isso, o quadrado. Então, todo quadrado é um losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Cuidado! Qual é o losango que eu escolhi ali? Não escolhi o quadrado. Porque lembra que lá no quadrado, os ângulos internos medem 90 graus. Aí no losango já não mede 90 graus os ângulos internos. Tá? Mas os lados opostos são paralelos e eles têm a mesma medida. Se eu olhar nesse losango ali, olha, as diagonais deles vão ser perpendiculares, ou seja, vão formar 90 graus, e elas vão se cruzar nos respectivos pontos médios delas, tá? Dá uma olhada na figura que vai ficar melhor para entender, olha. Isso daí é a diagonal principal, a diagonal maior ali do meu losango, porque eu liguei os vértices opostos. A outra diagonal, também liguei os vértices opostos, só que percebe que ela é menorzinha, então eu chamei de Dzinho. Então, Dzão é a diagonal principal, Dzinho é a diagonal secundária. Essas diagonais, elas vão se cruzar ali num ponto, e esse cruzamento vai formar um ângulo de 90 graus. Olha o símbolo lá do ângulo de 90 graus.
certo? E o ponto de cruzamento delas vai ser exatamente o ponto médio de cada uma das diagonais. Então, se eu olhar a diagonal principal, eu vou ter metadinha para um lado e metadinha para o outro. Na diagonal secundária, mesma coisa, metadinha para cima, metadinha para baixo, certo? Quando eu olhar esse losango, olha o que eu vou fazer lá na figura agora. Uau! Uau! Percebe que eu peguei ele de baixo, ó, os dois triângulozinhos que apareceram lá embaixo, eu joguei lá para cima. Quando eu faço isso, eu vou ter um retângulo. Não vou? Porque lembra, eu peguei os dois triângulozinhos de baixo e joguei lá para cima. Beleza? Aí apareceu esse retângulo. Lembrar do retângulo, base vezes altura. Quando eu olhar a base desse retângulo, vai ser a diagonal principal do paralelogramo, do losango, que eu chamei de desão. A altura, percebe que vai ser metade da diagonal secundária. Vai ser o desenho sobre 2. Então, a área do losango, diagonal principal, que é o desão, vezes metade da diagonal secundária, que é o desenho sobre 2. Beleza? Então, a gente vai ter essa área aí para calcular também, a área do losango. A gente fala que é o semi-produto das diagonais. Semi é dividido por 2, né, pessoal? Então, multipliquei as duas diagonais, divido por 2, isso daí vai dar a área do losango. Beleza? Tranquilo? Pessoal, qualquer coisa, volta ao vídeo, dá uma olhadinha ali de novo. Não entender, vamos papeando, tá? Vai falando comigo. E valeu, brigadão, até!